Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 2. Iniciamos na semana passada o estudo do livro de Salmos. No primeiro semestre estivemos estudando aqui na escola dominical o livro de Jeremias. E domingo passado, retornando das férias, nós iniciamos o estudo de Salmo. Tivemos o Salmo 1 e hoje estaremos estudando um pouco o Salmo de número 2. Então, por favor, abra sua Bíblia para lermos esse texto. Por que se enfurecem as nações? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por mais uma vez estarmos aqui, Deus, diante do Senhor, na presença do Senhor, na presença, Deus, dos nossos irmãos. Deus, e o nosso pedido ao Senhor é que o Senhor esteja falando conosco através da tua palavra, Deus. Que haja, Deus, quietude, Deus, em nossos corações para receber a boa palavra que o Senhor tem. Que os nossos corações, Deus, recebam essa palavra, Deus, como uma boa semente. E que possamos, Deus, frutificar, Deus, à medida que aprendemos do Senhor. Abençoe-nos, Deus, aqui nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós não teremos as poltronas, mas caso você tenha alguma dúvida, você pode estar enviando no WhatsApp da igreja, que durante a semana o pastor Jesus estará respondendo, nós estaremos encaminhando para ele. Como eu disse, na semana passada nós começamos o estudo do livro de Salmos. E estudamos o livro 1. E nós aprendemos algumas coisas, alguns pontos principais. Nós vimos que o livro de Salmos, ele faz parte daqueles livros de sabedoria. Salmos, Jó, Eclesiastes, Cantares e Provérbios. E uma das formas da sabedoria judaica ela ser apresentada é através do contraste. É através dessa tese e antítese, como o pastor Jesus falou. É ou não é? Certo ou errado? Luz ou trevas? Justo ou ímpio? Que foi o tema apresentado na semana passada. E nós vimos que a diferença entre o justo e o ímpio é entre aquele que teme ao Senhor e aquele que não teme ao Senhor. O ímpio é aquele que conhece ao Senhor, mas de uma forma deliberada ele escolhe por não andar no caminho do Senhor. Ele escolhe por andar no caminho da desobediência. E nós vimos também que as escolhas realizadas durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, elas produzem consequências. Enquanto o justo finca raízes, o ímpio, por sua vez, ele trilha um caminho de destruição e morte. Ele é levado como a palha pelo vento. Ele não finca raízes, ele não tem essa constância. E hoje nós estaremos estudando o Salmo 2. Quando nós lemos os Salmos, nós vemos que a sua teologia, ela apresenta alguns enfoques diferentes. Vários enfoques no livro de Salmos. No capítulo 1, nós vemos que ele fala sobre a lei de Deus, ele fala também sobre retribuição. Alguns salmos falam sobre o perigo da idolatria, outros falam sobre a desobediência, sobre o pecado, sobre o arrependimento.
E aqui nesse Salmo 2, nós vemos que ele fala sobre Deus como Senhor da história. Deus, ele é soberano sobre as nações. Deus, ele é soberano na vida humana. Deus, ele é soberano na vida de Israel. E Deus é soberano sobre o juízo entre aqueles que não servem. O Salmo 2, ele fala de uma forma geral sobre isso. E quando nós olhamos de uma forma mais detalhada aqui nesses salmos, nós percebemos que ele dá um enfoque maior naqueles ímpios, naqueles que não servem ao Senhor, naqueles que rejeitam o governo do Senhor, naquelas nações, naqueles governantes que não andam em seu caminho. E para estes, a única solução para a sua situação é aceitar o governo do Messias escolhido por Deus. E então eles conhecerão essa bem-aventurança que há em Jesus. Essa bem-aventurança que somente há em Jesus. E aqui nesse Salmo 2, nós vemos que ele, como gênero literário, ele é um salmo real e um salmo messiânico. Os salmos, eles apresentam vários gêneros. Quando nós lemos todos os salmos, nós vemos que há alguns lamentos, alguns hinos de louvor, algumas ações de graças, mas aqui ele apresenta Deus como rei, Deus esse rei soberano, apresenta que o rei terreno, o governante terreno, ele representa a Deus aqui na terra. Então, significa que os líderes, as autoridades, os detentores de qualquer poder, eles só exercem porque são autoridades delegadas pelo Senhor, que é o Rei soberano, que é o Rei supremo. Mas esse salmo, além de ser um salmo real, ele também é um salmo messiânico, porque ele aponta para o Cristo. Aqui, nesse contexto, ele apontava para o Cristo que viria. Esse salmo, ele tem implicações futuras, ele tem implicações proféticas. Porque ao mesmo tempo que ele fala aqui de Davi como esse rei, como esse ungido do Senhor, para aquele tempo, para aquele contexto, ele apresenta Jesus como ungido de Deus para todos aqueles que nele creem. E eu gostaria de ler aqui Atos, capítulo 4, dos versos 23 ao 28, que nos dá um vislumbre dessa questão dele ser um salmo messiânico. Atos, capítulo 4, dos versos 23 ao 28, diz o seguinte: Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureçam os gentios? E os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo, a Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Observem que o que está escrito aqui em Atos, capítulo 4, é um cumprimento dessa profecia que nós vemos aqui em Salmos 2. Então, como eu disse, esse salmo é um salmo real, que aponta o Senhor como um rei soberano, mas também um salmo messiânico, um salmo profético, que aponta para Jesus, o ungido do Senhor. Então vamos caminhar um pouco mais aqui e ver em 3 pontos como esse salmo pode ser melhor estruturado. E o primeiro ponto, o primeiro ato que este salmo aqui fala, é sobre a conspiração e usurpação. Vejam, do versículo 1 ao versículo 3. Os reis da terra tomam posição. Os reis da terra se levantam, no versículo 2. E as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Então, se no Salmo 1, versículo 2, nós vemos aqueles que meditam na lei do Senhor, aqui nós vemos aqueles que conspiram contra a lei do Senhor.
aqueles que querem usurpar contra o Senhor. E para ilustrar isso daqui, o salmista ele usa uma figura muito presente naquele contexto, que é a instituição, a relação entre os reis soberanos e os reis vassalos, os reis subordinados. Um rei soberano, que era superior político, militar, superior em poder, ele nomeava e confirmava alguns reis, alguns governantes subordinados a eles. Mas esses governantes, eles deveriam viver em submissão ao grande rei. Tanto é que, uma vez ao ano, por exemplo, eles deveriam levar aquele grande rei tributos. Eles tinham aquela autoridade naquela região, eles eram reconhecidamente autoridades para aquelas pessoas, mas eles deveriam se submeter àquele grande rei. E aquele grande rei, quando os reis subordinados lhe ofereciam tributos, lhe ofereciam obediência, ele dava a eles proteção, ele dava a eles poderio militar, ele dava a eles a confirmação do poder que eles tinham. A imagem que o salmista quer nos mostrar aqui no Salmo 2 é que há um rei soberano, e esse rei é o Senhor nosso Deus. Que todos aqueles que exercem qualquer atividade, qualquer autoridade, é uma autoridade delegada. Porque é uma autoridade que deve prestar contas a esse grande rei. Mas quando aqueles reis que eram subordinados se reuniam, eles querem fazer uma declaração de sua autonomia. Eles querem fazer uma declaração de sua insubmissão. E dizem o seguinte: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Então nós percebemos que o tema central aqui é sobre a indisposição humana de aceitar o governo de Deus. O tema central é sobre essa insubmissão humana ao Senhor. Os governantes, os poderosos, os detentores de qualquer tipo de autoridade, eles não querem aceitar que o poder, que o governo exercido por eles deve ser submetido ao grande rei. Isso acontece por conta do pecado. Isso acontece por conta da queda. Em Gênesis, como nós começamos também, o pastor Jesus deu a palavra no domingo pela noite, nós vemos que Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. E ao final, após criar Adão, após criar Eva, em Gênesis 1:31, Deus viu e disse que tudo o que havia feito era muito bom. O homem, ele deveria ser esse pessoa imbuído da autoridade delegada pelo Senhor, esse governante e obediente ao seu Deus. Ele deveria ser esse príncipe regente de toda a criação, da forma como Deus havia estabelecido. Mas nós sabemos, pela palavra de Deus, que em Gênesis 3 o homem pecou. A serpente os enganou. E eles caíram diante de Deus. Eles usurparam aquilo que Deus havia feito. Eles queriam ser iguais a Deus. Eles queriam ter o controle de suas vidas. E eles quebraram essa aliança. E por conta disso, por conta da queda, a criação toda foi afetada. Os relacionamentos foram afetados. A forma de nós lidarmos com Deus foi afetada. O homem se rebelou contra Deus. E ele não quer mais se submeter à sua soberana autoridade. Ele não quer mais aceitar o seu governo. Ele não quer mais submeter ao seu senhorio e nem viver da forma como o Senhor estabelece, nem dentro dos limites que o Senhor coloca. O modo de agir, os pensamentos, o modo de viver, o estilo de vida, é como se assinasse uma declaração de independência. Eu mesmo sou o meu próprio Senhor. Eu sou o Senhor do meu destino. Eu vivo da forma como eu quero. E o texto, ele nos ensina que aqueles governantes que não entendem que governam como autoridades delegadas e subordinadas a uma autoridade maior, eles conspiram e usurpam contra Deus. Eles abusam do poder que Deus lhes concedeu. E aquela pessoa que detém qualquer nível de autoridade, de liderança, de governo,
em qualquer esfera, política, militar, civil, no seu negócio, na sua empresa, na sua família, na igreja, que não entende isso, ela usurpa e conspira o poder que foi dado pelo Senhor. E individualmente falando, quando nós não entendemos que há um grande rei a quem nós somos subordinados e devemos lhe prestar contas, nós também fazemos isso. Quando nós vivemos como se nós mesmos fôssemos os nossos próprios deuses, porque nós somos reféns da nossa própria vontade, de fazer aquilo que queremos, aquilo que pensamos, à parte de Deus. No final das contas, nós fazemos e assinamos uma declaração como se nós fôssemos os nossos próprios deuses. Um dos grandes pecados de Israel foi achar que poderia servir ao Senhor e servir a eles mesmos. Foi achar que poderia adorar a Deus e adorar a outros deuses. E por toda a Bíblia, nós vemos que Deus não aceita essa adoração dividida. Deus não aceita nada menos do que tudo. Então tem um autor que fala uma frase que eu acho muito interessante e que nos cabe muito bem aqui, que é que se Ele não é Senhor de tudo, Ele não é Senhor de nada. Porque se Ele não é o Rei soberano e governante sobre tudo, Ele não governa sobre nada. Porque nós é que governamos. E aqui esse salmo nos ensina que quando nós não submetemos a esse grande rei, quando nós extrapolamos os limites que ele nos coloca, quando nós abusamos da autoridade que ele nos delega, nós usurpamos, conspiramos e pecamos contra ele. Conspiração e usurpação. Esse é o primeiro ato que esse salmo nos ensina. Logo após esses reis conspirarem e usurparem, nós lemos aqui, a partir do verso 4 ao 6. O Senhor zomba deles. Se é um ato de insurreição desses reis, subordinados, mas se achavam melhores e maiores do que eles eram, quando nós também queremos não aceitar esse governo do Senhor, nós nos achamos melhores e maiores, nós não nos colocamos no nosso lugar. E aqui nós vemos no segundo ponto, o Senhor zomba deles. É impressionante quando nós vemos essa estultícia humana. Eu vou ler novamente dos versos 4 ao verso 6. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. É impressionante isso. Por conta dessa estultícia do coração humano, a única reação do Senhor é zombar e rir desse comportamento fruto do pecado que enche o coração humano. Até me permitam aqui um exemplo bem simples. Quando eu estava lendo esse texto, me veio à mente, não sei quantos lembram, eu me recordo, quando eu era criança, tinha um desenho que chamava Pink e o Cérebro. Não sei se alguém conhece. Eram 2 ratos de laboratório que eles queriam dominar o mundo. Eles tinham ideias mirabolantes de como dominar o mundo. E quando eu li isso daqui, eu achei parecido com essa história. Esses reis, com essas ideias impressionantes, mirabolantes, achando que vão dominar o mundo. E, obviamente, aqueles ratos nunca dominaram o mundo. E, obviamente, esses reis nunca vão dominar o mundo. Nós nunca iremos dominar esses governos, esses governantes, as nações. Porque há um Deus, há um rei, há um Senhor, há um soberano. E por isso o Senhor ri. Por isso o Senhor ri. Porque na cabeça deles, eles iam dominar a história. Mas o Senhor, Ele sabe. Aqueles reis não compreendiam que os planos deles eram sem efeitos aos olhos de Deus. Aqueles reis não compreendiam o que faziam. Os governantes, imbuídos de autoridades, nós, quando achamos que podemos conspirar e usurpar contra Deus, nós não entendemos
Nós até sofremos por isso, mas não há nenhuma possibilidade de acontecer aquilo que achamos. Porque Deus, Ele é o Senhor da história. Ele é aquele que levanta e destitui reinos. Ele é aquele que levanta e destitui governantes. E aqui, quando nós percebemos essa movimentação aqui do texto, nós vemos um contraste muito interessante. Percebam, aqueles reis levantam, aquelas autoridades conspiram, vamos romper os seus laços, vamos sacudir. Percebam a afobação deles, a agonia deles, a movimentação deles aqui nesses versos. Uma correria, uma atividade, uma ansiedade, uma cena turbulenta. Nós vamos romper, nós vamos agir, nós vamos sacudir, nós vamos guerrear, nós vamos fazer. Mas o contraste disso, nós vemos aqui no verso 4. Aquele que habita nos céus dá risada. Ele é seguramente soberano. Ele tem tudo sob controle. Ele não se deixa levar pelas nossas variações. E na sua ira, a seu tempo lhes falará. Ele aqui nem se dá ao trabalho de responder imediatamente. A seu tempo ele responde. Vocês percebem esse contraste? Entre todo aquele agito, aquela movimentação, e aqui o grande rei, o Deus soberano, na sua soberana segurança, sentado em seu alto e sublime trono, e a seu tempo lhes fala. Porque Deus, Ele tem tudo sob controle. Deus criou o universo e sustenta todos e tudo. Todas as leis existentes estão debaixo do seu domínio. E por isso ele diz no verso 6, eu constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. Glória a Deus por isso. Os salmos, como eu disse, eles apresentam em sua teologia esse Deus como Senhor da história. Esse Deus como um Deus soberano. Esse Deus como um Deus real. Esse Deus como um grande rei. Esse Deus que governa tudo e todos. Esse Deus que não se deixa levar por essas variações humanas. Tem 2 salmos que falam também sobre essa imagem desse Deus reinando em seu trono. E eu gostaria de ler aqui com vocês. Salmo 29, versículo 10. Salmo 29, 10. Diz assim: o Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. Outro contraste aqui que nós vemos. No dilúvio, todo aquele caos. Mas mesmo assim, o Senhor tem o controle de tudo. Porque Ele governa para sempre. Salmos 47, 8 diz o seguinte. Salmos 47, versículo 8. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Deus é o rei soberano. Todas as autoridades, todos os governos são delegados. Deus governa e reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Deus, Ele tem todo o domínio. Deus, Ele tem todo o poder. Deus, Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. E tem poder para estabelecer quem Ele quiser no governo, quando Ele quiser. Tem poder para tirar quem Ele quiser, quando Ele quiser. Ele tem poder para colocar e destituir autoridades. Ele tem poder para dar e para retirar esse poder. Porque Ele é soberano. E o texto nos ensina isso de uma forma muito clara. Deus é um Deus soberano. Um dia desses, pensando nessa questão da variação humana, aqui nós vemos esse agito conspirando, usurpando, rompendo, sacudindo, enquanto nós vemos essa estabilidade do Senhor. Nós estávamos estudando no nosso microgrupo de discipulado um texto do check-up emocional. Não sei se o Neto vai lembrar. E a primeira pergunta daquele estudo era o seguinte: quais são 3 emoções que mais marcam sua vida no dia a dia? Quais são 3 emoções que mais marcam sua vida no dia a dia? E quando eu pensei nisso, eu confesso que eu quase entrei em crise. Porque eu falei assim, eu tenho emoções de alegria, mas às vezes de tristeza. De gratidão e contentamento, mas às vezes durante o dia de angústia. E eu vim para a reunião pensando, eu vou ser o último a responder. Porque
Eu estou completamente desequilibrado. Mas aqui na nossa reunião, eu vi que cada um respondeu com esse misto de emoções também. Essas emoções que estão nos nossos corações. E isso me deixou um pouco mais tranquilo. Mas lendo um outro livro agora recentemente, que nós estamos estudando, do Ronaldo Lidório, eu fiquei mais tranquilo ainda. Porque ele diz que da mesma forma que o universo, no mesmo dia, pode abrigar essas mudanças climáticas, pode abrigar mudanças dramáticas em um só dia, também nós, em um só dia, podemos passar por momentos de alegria, de tristeza, de felicidade, de angústia, de ansiedade, de euforia, porque nós somos naturalmente inconstantes. Esse agito que esses reis estão fazendo, nós muitas vezes, emocionalmente, nós passamos por esses agitos, por essa plena atividade, por essa ansiedade, porque nós somos frágeis, nós somos mutáveis, nós estamos sujeitos a esses abalos, nós estamos sujeitos, às vezes, a alguma notícia, a alguma situação que ocorre, e isso muitas vezes nos deixa fragilizado. Mas o ponto aqui não é nessa nossa fragilidade, mas no contraste que esse salmo nos ensina. Porque se nós estamos sujeitos, da mesma forma que o universo está sujeito a essas mudanças, há um Deus que não está. Porque Ele é o Deus que criou o universo. Porque Ele é o Deus que criou as nossas vidas. Porque Ele é o Deus que sustenta a história. Porque Ele é o Deus que levanta e que derruba. Porque Ele é o Deus que tem todo o poder, todo o controle e toda a autoridade. Deus, Ele não sofre esses abalos. Como nós vemos aqui, toda essa movimentação, e Deus como Ele está, assentado no seu alto sublime trono, está rindo de toda aquela agitação, está rindo de todo aquele pensamento humano que acha que pode conspirar contra o Senhor. Nós não. Muitas vezes nós nos abalamos, muitas vezes nós nos rendemos a essas fragilidades, mas o Deus em que nós confiamos não. E por isso, nós temos essa segurança. Porque o Deus que nós amamos, o Deus que nós servimos, o Deus que nós estamos estudando, Ele não está sujeito às nossas ideias mirabolantes, a quando acordamos querendo uma coisa e dormimos querendo outra. Não. Ele tem essa constância. Ele é um Deus imutável. Ele é um Deus que não tem esses altos e baixos. Ele é um Deus que, como diz aqui no verso 6, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Porque Ele se apresenta na palavra como esse monte Sião que não se abala, como a rocha de Israel, como aquele em quem nós podemos confiar. Esse é o Deus que o texto nos ensina. Soberano, criador, sustentador de todas as coisas. Então, se no primeiro ato nós vemos a conspiração e usurpação, no segundo, nós vemos que o Senhor zomba deles. O Senhor se ri deles. Dessas tentativas de acharem que podem usurpar e conspirar contra Deus. De que pode tomar esse poder que pertence ao Senhor e Ele não divide com ninguém. Esse poder é completamente do Senhor. E aqui o terceiro ponto que eu quero falar é que quem não se submete ao filho ofende ao pai. Quem não se submete ao filho ofende ao pai. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei vocês. Nós vimos essa conspiração e usurpação desses reis. Nós vimos a reação do Senhor. E agora nós vimos a sua resposta. Como Ele disse, a seu tempo lhes falará. E aqui Ele proclama o seu decreto. Proclamarei o decreto do Senhor. Você é meu filho, hoje eu gerei você. Esse é um salmo messiânico. Esse é um salmo profético. Esse é um salmo que aponta para Jesus. E aqui Ele deixa muito claro que há um rei, há um governante, há um Senhor
àquele que nós devemos dobrar os nossos joelhos, àquele que nós devemos render as nossas vidas, a alguém que nós devemos render o governo e a autoridade de tudo. Deus constituiu Jesus como governante, como herdeiro, como autoridade de todas as coisas. E aqueles que rejeitam o seu domínio, aqueles que conspiram contra ele, aqueles que usurpam contra ele, usurpam contra o próprio Deus e são objetos de sua ira. Como eu falei, em Gênesis 3 fala da queda. Deus criou, o pecado quebrou esse relacionamento. E como violação desse relacionamento entre homem e Deus, o pecado ele resultou nessa inimizade entre as nossas vidas e o Senhor, sendo urgentemente e completamente necessária essa restauração, essa ligação do relacionamento que foi rompido entre as nossas vidas e o Senhor. E há só um caminho, há só uma forma, há só um Senhor, há só uma maneira, que é através de Jesus. Somente Jesus pode nos transformar de conspiradores, de usurpadores, para servos do Senhor. Somente Jesus pode nos fazer diferentes daqueles que usurpam contra o poder do Senhor, para aqueles que se submetem ao Senhor. Somente Jesus pode transformar essa nossa situação de objetos da ira de Deus, de sujeitos da ira de Deus, para agora reconciliados com o Senhor. Recentemente eu vi uma propaganda, não sei se alguém viu, a propaganda de carro. E no final ela fala assim: na vida todos os caminhos são certos. Como nós aprendemos aqui domingo pela manhã passada, nós vivemos nesse mundo fluido, nesse mundo em que não há certo ou errado, nesse mundo em que tenta se encontrar um meio termo, tenta se encontrar uma mornidão, esse mundo em que nós não sabemos. Mas não é assim com a palavra de Deus. Não são todos os caminhos que são certos. Há apenas um caminho que é certo, e é Jesus. E Ele é o único que pode mudar as nossas vidas. Ele é o único que pode mudar alguém entre aquele que usurpa da sua autoridade para alguém que serve e se submete à sua autoridade. Porque, como o texto nos ensina, Ele é o rei sobre o meu santo monte Sião. Você é meu filho, eu hoje te gerei. Em Mateus 28, 18, quando Jesus já havia ressuscitado, Ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder. Ele é o único que pode nos fazer isso. A carta aos Hebreus nos deixa isso de uma forma muito clara. Toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. Aqui para aquele Cristo que viria, e após o Novo Testamento para o Cristo que veio. A carta aos Hebreus, ela deixa muito claro que Cristo ele é superior aos servos de Deus, superior a Moisés, superior aos profetas, superior aos reis humanos, superior a Davi, superior aos anjos. E por isso aqueles que não se submetem e se insurgem contra Ele, eles são objetos de sua ira. Mas por outro lado, pensando nessa forma de contraste como o Salmo nos apresenta, aqueles que se fazem submissos a Cristo, aqueles que se tornam seus servos, eles colhem bem-aventuranças. Por isso o versículo 12 ele diz, e finaliza: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Todos os que se refugiam no Senhor, todos os que se encontram no Senhor, todos aqueles que, mesmo nas suas vulnerabilidades, nas inconstâncias da vida, nas inconstâncias das suas emoções, se encontram naquele que tudo pode, que tem todo o poder, ele consegue experimentar essa bem-aventurança, porque ele se refugia naquele que é o Monte Sião, se refugia naquele que é essa rocha de Israel. Se refugia em Jesus, que nasceu, obedeceu, morreu,
ressuscitou e viveu em obediência a Deus. Então, embora essas forças que nos submetem, nós podemos sim confiar naquele que venceu. Porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Por isso nós devemos pensar nessa tendência do nosso coração de não se submeter ao senhorio do Senhor. Nessa tendência do nosso coração em se rebelar contra o Senhor. Não apenas nesses governantes, nesses imbuídos de autoridades, mas em tudo aquilo que fazemos, em que vivemos, em como vivemos e como agimos. Porque muitas vezes cantamos e oramos e lemos que nos submetemos ao Senhor, mas vivemos como se nós mesmos fôssemos os nossos próprios senhores. E aqui o texto nos fala que quando fazemos isso, nós conspiramos e usurpamos contra o Senhor. Nós devemos entender que toda autoridade ela emana do Senhor. Toda autoridade ela é delegada pelo Senhor. Porque Ele é o Rei soberano, Ele é o grande Rei. Ele é aquele que está sentado no alto sublime trono. E todos aqueles que exercem qualquer tipo de autoridade e governo devem entender que ela vem de Deus e devem ser exercidas em obediência ao Senhor. Esse é um salmo real, que apresenta o grande Rei, que apresenta o Senhor da história, que apresenta o Senhor das nossas vidas. E esse é um salmo também, como eu disse, messiânico, que apresenta Jesus. Ele é um salmo também profético, que mostra que esses reis, esses governos se levantam contra o Senhor, que a humanidade, que o sistema do mundo, que a forma do mundo agir, pensar e viver, ela conspira contra o Senhor. E isso vai ser amplificado no anticristo. Nós vivemos num mundo assim. E o grande problema é quando nós, como igreja do Senhor, absorvemos isso. O grande problema é quando nós, como igreja do Senhor, vivemos como se todos os caminhos fossem certos. Quando nós vivemos reféns das nossas próprias vontades, do nosso próprio querer, quando vivemos reféns, achando que nós podemos ser senhores das nossas vidas. Quando vivemos assim, nós certamente estamos conspirando e usurpando contra o Senhor. A mensagem do Salmo 2, a mensagem do Salmo 1, a mensagem do livro de Salmos, ela é muito clara. O Senhor nosso Deus tem controle absoluto. O Senhor nosso Deus tem controle da história. O Senhor nosso Deus tem controle das nossas vidas. O Senhor nosso Deus tem controle do nosso futuro. O Senhor nosso Deus tem controle da humanidade, das nações, dos reinos, dos governos. Nós não estamos soltos. Nós temos um rei. Nós temos um rei que governa tudo. Mesmo que essas circunstâncias talvez pareçam difíceis, pareçam caóticas, pareçam que não há um controle. Eu me recordo de um milagre que Jesus realizou. Não sei se é Lucas 6, eu não me recordo o texto exato. Quando os discípulos entraram no barco e estavam viajando para saírem, para atravessarem aquele rio. E ali dentro houve uma grande tempestade, houve ventos e eles acharam que iam afundar. E o texto fala que na 4ª vigília da noite, o Senhor Jesus foi de encontro até eles. E quando Jesus chegou, houve calmaria. Quando Jesus chegou, os ventos cessaram, o mar se acalmou. E eles chegaram seguros até outra margem. Me chama muita atenção esse texto, porque quando nós vemos aquele retrato daquele momento, parecia caos, o barco estava de um lado para o outro, parecia que o barco ia virar,
parecia que a tempestade era muito grande, de fato era, e que eles não conseguiriam. Mas quando nós ampliamos, quando nós afastamos esse zoom e vemos o quadro completo, o texto diz que Jesus do monte os observava. Eles não estavam sozinhos. Jesus estava com eles. E no momento certo, ele interveio. Mesmo que as situações elas pareçam caóticas, mesmo que pareçam que os reinos e governos dominem, mesmo que pareça que nós estamos vulneráveis, quando nós ampliamos e vemos o quadro, nós percebemos aqui que há um Deus que governa, que há um Deus que tem tudo sob controle, que há um Deus que nos leva seguro a outra margem, que há um Deus que sabe o que está fazendo, que há um Deus que não aceita dividir o seu trono. O texto nos ensina que o Senhor reina de uma forma evidente, de uma forma clara. Deus reina sobre o universo, sobre as leis, sobre as nossas vidas, sobre governos, sobre o nosso coração. O livro de Salmos, ele convocou aqueles israelitas e nos convoca a viver uma vida na fé no governo de Deus. A uma vida pela fé no governo de Deus. E como termina aqui o verso 12. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O texto nos ensina a crer que uma vida verdadeiramente bem-aventurada, uma vida verdadeiramente feliz, só é possível para aqueles que se refugiam nesse grande rei. Uma vida verdadeiramente bem-aventurada só é possível para aqueles que se refugiam no grande rei. Porque quando nós não nos submetemos a ele, nós somos objetos de sua ira. Estamos afastados dele. Por isso o texto, mais uma vez, na forma da sabedoria dos Salmos, apresenta esse contraste entre aqueles que se submetem e aqueles que não se submetem. Entre as autoridades e governos que submetem a esse grande rei, entre as pessoas que submetem o seu coração ao grande rei e aqueles que não se submetem a esse grande rei. Amém? Essa é a mensagem desta manhã. Esta é a mensagem que o Salmo 2 nos ensina. Que o Senhor possa ter falado aos nossos corações. Esse texto será estudado nos pequenos grupos esta semana. Caso alguém tenha alguma dúvida, participe de um pequeno grupo, converse ali no pequeno grupo. Lá vai ser esmiuçado, vai ser abordado e todos terão oportunidade de participar. Gostaria de convidar cada um a se colocar em pé, para que nós pudéssemos orar, agradecendo a Deus pela sua palavra, pedindo que o Senhor fale conosco. Na semana passada chamou muito minha atenção quando nós vimos que aquele considerado ímpio não é aquele que não conhece a Deus, não é aquele ignorante, mas é aquele que conhece, mas vive como se não conhecesse. É aquele que conhece, mas não se submete. E aqui, da mesma forma, nós vemos que muitas vezes nós conhecemos, mas não submetemos. Porque se Deus ele não tem o controle de tudo, ele não é o Deus das nossas vidas. Nós somos. Então que Deus possa ter misericórdia de nós, que nós possamos saber que o que devemos fazer é confiar nele e ser bem-aventurado, porque nós nos refugiamos nele. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar, Pai, e te agradecer pela palavra do Senhor nesta manhã. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor não se submete, Deus, às nossas variações, Deus, de humor. O Senhor não submete, Deus, às nossas variações de emoções. O Senhor não está sujeito, Deus, a essas fragilidades humanas, Deus, que nós estamos. Porque o Senhor é o Deus Criador. O Senhor é o Deus que criou os céus e terra. O Senhor é o Deus que criou todas as coisas.
O Senhor é o Deus que criou as nossas vidas, Pai. E o Senhor é o Deus que nos sustenta. O Senhor é o Deus que nos dará o fim desejado. O Senhor é o único Deus, o único Senhor, o único Rei. E nós queremos, Deus, nos submeter a esse senhorio do Senhor. Nós queremos, Deus, que o Senhor governe sobre as nossas vidas, Pai. Deus, o que seria de nós se nós não tivéssemos o Senhor? Deus, como nós somos frágeis, Deus, e muitas vezes, Deus, somos sujeitos, Deus, às nossas variações. Somos reféns, Deus, das nossas emoções. Mas graças a Deus pela palavra do Senhor, Deus, e pelo entendimento que o Senhor nos dá, de que há um Deus que é Senhor, que é soberano, que é firme, que é estável, Deus, que tem o controle de tudo e de todos, e tem o controle das nossas vidas, Pai. Deus, que nós venhamos, Deus, entender isso, e nos submeter ao Senhor. Deus, como o texto termina, bem-aventurados os que nele se refugiam. Pai, nós queremos, Deus, ser bem-aventurados, nós queremos ser felizes, nós queremos viver essa vida, Deus, constante e firmada no Senhor. Por isso nós queremos nos refugiar no Senhor. Por isso, Deus, nós queremos, Deus, não, Deus, conspirar, Deus, contra o Senhor, não usurpar o poder do Senhor, mas queremos, Deus, nos submeter e entregar o domínio, o controle, o governo das nossas vidas ao Senhor. Pai, mas nós sabemos que isso somente é possível através do Senhor Jesus, através do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso nos pedimos, Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor intervenha. E caso, Deus, estejamos, Deus, ansiosos, angustiados, Deus, vivendo, Deus, um caos, que venhamos nos submeter ao Senhor e saber, Deus, que quando olhamos o quadro, Deus, de uma forma, Deus, mais ampla, o Senhor está ali, assentado no seu alto e sublime trono, e o Senhor tem todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade, porque só há um Deus, e esse Deus é o Senhor. E por isso, nesta manhã, Deus, nós oramos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor, e nós bendizemos ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.